que eu vou começar a fazer um tipo de diário auditivo, por assim dizer. Só falar o que eu tô pensando. Geralmente eu escrevo, né? Mas eu acho que falar também é uma boa forma de se expressar, né? Às vezes até quando você tá falando, você escuta o que você tá falando em voz alta. Fica mais transparente, palpável, talvez. É meio estranho, sim, você ficar falando sozinho durante a noite. Mas eu acho que é legal também. Eu tava quase dormindo quando eu vi um vídeo que falava sobre os ciclos de pensamentos que normalmente gente que pensa muito tem, que é, pelo menos na minha experiência, você não pensar em nada, você é criança, né? Você só tá seguindo o que os outros estão te guiando, dizendo que você tem que fazer, ou que é o certo a se fazer, o que você tem que fazer, tipo, passar nas provas, ganhar nos esportes, passar de ano, se formar, namorar, brincar, se divertir. Sendo que quando eu comecei a conseguir essas grandes conquistas, entre aspas, né? Me formar na escola, passar na faculdade, me formar na faculdade, conseguir um trabalho, um estágio, ser efetivado no estágio. Sendo que essa satisfação é muito perene, temporária. Você fica feliz ali durante uma semana, sei lá, dois, um mês, e depois passa. Aquilo é o novo normal, né? Você quer ir pro novo desafio, pra nova etapa. E quando você consegue a nova etapa, você vai pra outra etapa e fica nesse ciclo infinito. Então você. Então eu comecei a me perguntar se era isso mesmo. Se eu tava fazendo aquilo porque eu realmente queria, ou se era o que eu achava que eu queria. E eu acabei me perdendo, talvez, pensando demais, vendo como tudo era muito esquisito. Ao mesmo tempo que é tudo muito esquisito, é tudo muito certo. É tudo muito coordenado, encaixado. Isso pode ser a nossa forma de lidar com as coisas, lidar do jeito que a vida é. Então você começa a tentar resolver tudo. Você tenta questionar tudo. Isso ao mesmo tempo que é bom, que você não fica numa ilusão. Você não só caminha no caminho dos outros, você faz o seu próprio caminho, né? Sendo que quando você percebe que você pode fazer o seu próprio caminho e percebe que existem infinitos caminhos, você se perde. Você fica se perguntando o tempo todo para onde você deve ir, qual escolha você deve fazer, quem você deve escutar, quem você não deve escutar, se aquilo que você está pensando é o certo mesmo, o que é o certo, o que é o errado, o que é ser certo e o que é ser errado, que é algo muito niilista, né? Por assim dizer, além do bem e do mal. É quando você começa a perceber que os vilões dos desenhos animados que você assistia, dos filmes que você assistia quando era criança, talvez não fossem tão vilões assim. Talvez eles só estivessem fazendo o caminho deles. Por exemplo, o Coyote do Papaléguas. Eu sempre vi ele como o vilão, né? Todo mundo sempre torce pro Papaléguas. Mas o Coyote ele só quer comer, mano. Só quer se alimentar, só quer viver. Ele tá errado nisso? O leão tá errado em matar pra comer? O empresário tá errado em querer lucrar? O empregado tá errado em fazer corpo mole, já que ele não recebe pro que ele faz? Muitas vezes ele tem que fazer duas vezes, três vezes mais para receber 7% a mais no ano. E ele se frustra, né? Ele coringa. O coringa do Batman tá errado? Muitos vão dizer que sim, alguns vão dizer que não. Mas eu acho que ele é a maior personificação, né, dessa dúvida
de quem vê o mundo como ele é, cruel em alguns aspectos, mas também belo. Existem pessoas que se perdem nessa crueldade. E sempre quando eu chego nessa parte do ciclo, eu fico mal, mas ao mesmo tempo é quando eu lembro que não importa, é só mais uma vez. Eu só tenho que sentir, não resistir. É o que é, vai ser o que vai ser. Eu posso ficar tentando solucionar tudo, mas eu nunca vou conseguir. Ninguém nunca conseguiu. E não tem pra quê. Se a gente já tivesse todas as respostas, não teria motivo pra gente estar aqui. Se você já sabe toda a história do filme, pra que você vai ver ele? É isso que faz o filme ser bom. Você nunca sabe o que vai acontecer na próxima cena. A gente pode criar os nossos próprios filmes, os nossos próprios episódios. É um absurdismo, né? Você vê o absurdo e não tentar entender ele, só absorver, sentir, amar, fazer coisas novas, apreciar o que você já tem. Alguns momentos vão ser muito pesados, tristes, dolorosos. Você vai sofrer. Mas se você não sofre, você também não goza, não aprecia. Se você odeia comer algo, sei lá, chuchu. Odeio comer odeio comer chuchu. Mas eu tenho certeza que se eu passasse um ano inteiro comendo chocolate, eu tenho certeza que eu ia gostar de comer chuchu. E talvez não gostasse mais tanto assim de chocolate. Por assim vai, isso aí você pode trocar por qualquer coisa. Um esporte que você faz, um relacionamento que você tem. Ele só é bom porque às vezes ele é ruim. A vida só é valiosa porque existe a morte. Então eu tento não pensar tanto. Não pense tanto. Não adianta pensar muito. Tentar resolver tudo. Não tem o que se resolver. Não tem o que você controlar. Você faz aquilo que pode, que te faz bem. Às vezes o que te faz bem pode te fazer mal. Então só faça. Continue indo. Tentando melhorar. Sentindo o que for pra sentir. Não pense tanto. Eu sei que é foda, né? É tipo dizer pra tu, não pense no elefante rosa. Você pensou no elefante rosa. Mas eu vou internalizando isso. Cada vez que eu chego nesse ponto do ciclo de me questionar sobre tudo, tentar resolver tudo, os problemas do Brasil, do mundo, do porquê existe tanta crueldade, porque existe, sei lá, tráfico de criança, morte, sofrimento, fome. Não é que a gente tem que ver isso e olhar pro outro lado, fingir que não existe. A gente tem que aceitar que existe, fazer o que a gente pode, mas não tentar resolver, chegar numa conclusão. É o que é. Pode conversar sobre isso consigo mesmo, com outras pessoas, ver outras perspectivas. Algo que me ajuda muito é ver que existem outras pessoas que também têm esses pensamentos, pensam do mesmo jeito que eu. A gente se sente muito sozinho às vezes, acha que só a gente tá passando por isso, só a gente pensa isso, que talvez as outras pessoas já ficaram dormentes, desistiram, ou sequer nunca nem tiveram esse tipo de reflexão. Mas eu sempre gosto de dar uma olhada no abismo ali, só de relance ali, mas por pouco tempo, só uma olhada. Se você ficar encarando, ele te olha de volta. Clássico. Basicamente aceitar o absurdo. E quando você aceita o absurdo, você começa a reparar mais na beleza do absurdo, naquelas cores que são bonitas, naquelas memórias que passaram, nas pessoas que estão contigo nesse absurdo, no prazer de poder evoluir, de poder melhorar. Só ser. E sempre acreditar que você consegue.
Basicamente fazer aquilo que você gostaria que existisse.